São 7 da manhã. Antes mesmo de você sair pela porta da sua casa, seu corpo já entrou em contato com mais de 100 substâncias químicas que não existiam há um século. Você escovou os dentes com triclosan, lavou o cabelo com sulfatos e parabenos, bebeu café em um copo que libera microplásticos e vestígios de bisfenol A, respirou metais pesados no trânsito. Para a sociedade moderna, isso é apenas uma manhã de terça-feira, mas para sua biologia, para suas células, isso é uma zona de guerra. A ciência tem um nome para esses invasores. Eles não são comida, eles não são nutrientes, eles são corpos estranhos. Do grego, xenos, que significa estranho, e bios, vida. Xenobióticos, substâncias estranhas à vida. Nesse vídeo, nós não vamos apenas falar sobre os venenos óbvios, vamos falar sobre o que está acontecendo no seu armário, na sua geladeira, no seu sangue agora mesmo. Bem-vindo à Era do Corpo Tóxico. Durante milhões de anos, a evolução humana foi lenta. Nosso corpo aprendeu a lidar com as toxinas naturais, o veneno de uma planta, a fumaça de uma fogueira, bactérias em alimentos fermentados. Nós temos defesas para isso. Mas nos últimos 70 anos, nós fizemos algo inédito. Nós criamos a Revolução Química. Desde a Segunda Guerra Mundial, introduzimos mais de 85 mil novos produtos químicos sintéticos no meio ambiente. A maioria deles nunca foi testada contra seus efeitos ao longo prazo na saúde humana. Geneticamente, você ainda é um caçador-coletor, mas você vive em um mundo sintético. Seu corpo olha para as moléculas de um corante artificial vermelho ou para um conservante de pão e diz: eu não sei o que é isso, não me dá energia, não me constrói músculo, o que eu faço com isso? E é aqui que o problema começa. Imagine que seu corpo é uma fortaleza e o fígado é o chefe da segurança. É a sua alfândega. Tudo que você ingere passa por ele antes de ir para o seu corpo. O fígado tem uma estratégia de 2 etapas para lidar com xenobióticos, chamada de biotransformação. Primeiro temos a fase 1. Pense nelas como um esquadrão antibombas tentando cortar o fio de um explosivo. O fígado usa uma família de enzimas chamada citocromo P450. O objetivo aqui é pegar a toxina, que geralmente gosta de gordura, e tentar quebrá-la. Mas aqui existe um perigo que poucos conhecem. Às vezes, ao tentar processar a toxina na fase 1, o fígado acaba criando um subproduto mais tóxico e mais reativo do que a substância original. É a chamada bioativação. É como se, ao tentar desarmar a bomba, o relógio começasse a correr mais rápido. Neste momento, seu corpo está sob estresse oxidativo severo. Radicais livres estão sendo disparados. Se tudo der certo, entra a fase 2. O fígado pega essa substância instável e a conjugada, basicamente ele embrulha em uma molécula segura, como a glutationa. Só agora ela pode ser jogada no seu sangue para ser filtrada pelos rins e sair na urina, ou devolvida ao intestino para sair nas fezes. Mas o que acontece quando a entrada de toxinas é maior do que a capacidade do fígado de processá-las? O que acontece quando faltam nutrientes para a fase 2? O fígado toma uma decisão de emergência. Ele esconde o lixo. A maioria dos xenobióticos, como os pesticidas, resíduos de plástico, são lipofílicos. Eles amam gordura. Quando o seu fígado está sobrecarregado, seja pelo álcool, pelo açúcar ou pelos conservantes daquele lanche rápido, ele não pode deixar essas toxinas circulando no sangue, pois elas chegariam ao cérebro ou ao coração. Então, o corpo faz a única coisa segura. Ele encapsula a toxina em gordura. Isso mesmo, aquela gordura teimosa, difícil de perder, pode não ser apenas excesso de caloria, pode ser um mecanismo de defesa, um depósito de lixo tóxico que o seu corpo se recusa a queimar, porque se queimar, as toxinas vão voltar para o seu sangue. Até aqui falamos de toxinas que precisam ser eliminadas, mas existe uma classe especial de xenobióticos, a mais perigosa de todas, os disruptores endócrinos. Eles não destroem a célula, não. Eles a enganam. A estrutura química de substâncias como bisfenol A, BPA, presentes em plásticos ou certos pesticidas é assustadoramente semelhante aos nossos hormônios, como o estrogênio. É um cavalo de Troia. A toxina se liga ao receptor da célula e sussurra instruções falsas. Ela pode dizer à célula para armazenar mais gordura, pode dizer para uma célula mamária se multiplicar descontroladamente, o início de um câncer, pode dizer para o sistema reprodutor de um feto masculino não se desenvolver corretamente. E o mais assustador, não precisa de grandes quantidades. Como funcionam imitando os hormônios, doses minúsculas já são suficientes para alterar a programação do seu corpo. Seu fígado está lutando, suas células estão sendo enganadas. E a maior fonte dessa invasão não é a poluição das fábricas, é o que você coloca no seu prato 3 vezes ao dia.
Bem-vindo ao templo moderno da nutrição, o supermercado. Aqui, somos levados a acreditar que temos a liberdade de escolha, milhares de produtos, cores e sabores. Mas se você remover as embalagens coloridas e olhar para a estrutura molecular do que está nas prateleiras, a variedade desaparece. O que sobra é uma repetição monótona de milho, soja, açúcar e química sintética. A indústria alimentícia tem um problema fundamental: comida de verdade morre. O morango apodrece em poucos dias, o pão endurece, a carne fica rançosa, mas o lucro exige imortalidade. O produto precisa ficar na prateleira por 6 meses, viajar países inteiros em caminhões quentes e ainda parecer fresco quando você abrir o pacote. Para realizar esse milagre, eles precisam substituir ingredientes culinários por xenobióticos industriais. Vamos pegar, por exemplo, que você provavelmente comeu essa semana sem saber: o dióxido de titânio, código E171 nos rótulos. O dióxido de titânio é um pigmento inorgânico. Ele é usado primariamente em tintas de parede, plástico, papel para dar aquele branco brilhante e opaco, mas ele também está no seu chiclete, na cobertura do seu bolo, no molho de salada branco e até na pasta de dente. Por que comemos tinta? Porque nós comemos com os olhos. A indústria sabe que o brilho e a cor vendem. O problema é que o E171 é uma nanopartícula. Estudos recentes mostram que ele pode se acumular no fígado e no baço, e a União Europeia já o classificou como inseguro devido ao potencial de danificar o DNA. Mas em muitos países, ele continua no seu café da manhã. Não é só a cor, é o brilho. Você já notou como balas de goma, pílulas de farmácia e até algumas frutas no mercado têm um brilho perfeito, quase plastificado? Muitas vezes isso é goma de laca. Nos rótulos E904, que é uma resina secretada por um inseto fêmea, o besouro laca, nas florestas da Índia e Tailândia. Nós usamos isto historicamente para esvernizar móveis e instrumentos musicais, mas hoje usamos para esvernizar comida. É perigoso? Talvez não agudamente, mas levanta a questão: por que nossa comida precisa de maquiagem industrial? Mas o verdadeiro perigo não está no que você vê, está na textura. Para substituir a gordura real e o tempo de cozimento, a indústria criou emulsificantes. Água e óleo não se misturam, é uma lei da física, a menos que você use um agente de ligação. Na sua cozinha, você usaria uma gema de ovo e bateria muito rápido. Na fábrica, eles usam carboximetilcelulose, CMC, ou polissorbato 80. Eles são como detergentes. Eles permitem que o sorvete fique cremoso sem creme de verdade, ou que o leite de amêndoas não se separe no fundo da caixa. Parece inofensivo. O problema é que esses detergentes não param de funcionar depois que você engole. O seu intestino tem uma barreira de segurança crucial, uma camada espessa de muco que separa as bactérias das suas fezes das células do seu sangue. É um muro que mantém a sujeira fora do seu sistema. Lembra que emulsificantes agem como detergentes? Estudos, incluindo pesquisas cruciais publicadas na revista Nature, mostram que emulsificantes dietéticos podem dissolver essa camada de muco. Estamos literalmente lavando a proteção interna do nosso intestino com sabão comestível. O resultado? As bactérias entram em contato direto com a parede intestinal. Isso gera o que chamamos de leaky gut, ou intestino permeável. A fronteira cai. Xenobióticos, pedaços de bactéria e proteínas não são digeridos, vazam para o sangue. Seu sistema imunológico entra em pânico. Ele ataca tudo. Você sente cansaço, alergia, névoa mental, dores articulares. Você vai ao médico e ele não encontra nada nos exames comuns, mas a causa pode estar no emulsificante do seu leite ou do seu pão integral de prateleira. E então chegamos à maior promessa da indústria: o prazer sem consequência. O doce sem a caloria, os adoçantes artificiais, aspartame, sucralose, acesulfame K, eles são xenobióticos clássicos, moléculas desenhadas em laboratório para serem centenas de vezes mais doces que o açúcar, mas que o corpo não consegue digerir para obter energia. A teoria é perfeita: enganar a língua e salvar a cintura, mas a biologia não é tão fácil de enganar. Quando você sente o sabor doce, seu cérebro envia um sinal imediato pro pâncreas: prepare-se, energia chegando. O pâncreas libera insulina para lidar com o açúcar, mas o
açúcar nunca chega. É um alarme falso. Isso gera confusão metabólica. E pior, esses adoçantes alteram drasticamente as bactérias do seu intestino. Estudos do Instituto Weizmann de Israel mostraram que o consumo de adoçantes artificiais pode induzir, ironicamente, a intolerância à glicose. Você bebe zero para evitar a diabetes e o próprio xenobiótico pode estar empurrando seu metabolismo para a disfunção que você tenta evitar. Corantes de tinta, verniz de móveis, detergentes intestinais. Hoje, a maior parte do que chamamos de comida é na verdade um sistema de entrega de xenobióticos, desenhado para viciar seu paladar e maximizar o tempo de prateleira. Nós terceirizamos nossa saúde para corporações que priorizam a durabilidade do produto sobre a durabilidade da sua vida. Na parte final desse vídeo, vamos expor como a dose segura, que é calculado por agências reguladoras, permitem que você seja a cobaia. E eu tenho que tomar muito cuidado com essa parte, porque o alcance desse vídeo pode ser prejudicado a partir daqui. Então se você chegou até aqui, por favor, deixa o like e se inscreve no canal se gostou e quiser mais vídeos assim, que vai me ajudar bastante. Século XVI. O médico suíço Paracelso estabelece a pedra fundamental da toxicologia moderna, com uma única frase: todas as substâncias são veneno. A dose correta diferencia o veneno do remédio. Durante 500 anos, nós acreditamos cegamente nisso. A ideia é simples: se você comer 1 kg de conservante, você morre. Mas se comer miligramas, você vive. As agências reguladoras, FDA, Anvisa, baseiam quase todas as suas normas de segurança nessa lógica linear. Mas Paracelso não conhecia o plástico. Ele não conhecia os disruptores endócrinos. A ciência moderna descobriu que para certos xenobióticos, a regra da dose estabelecida no século XVI não funciona hoje. Muitos xenobióticos modernos imitam hormônios, que o sistema hormonal funciona como chaves microscópicas. Se a dose é muito alta, o corpo percebe o ataque e fecha a porta. Ele se defende, mas se a dose é minúscula, o corpo não percebe o veneno. Ele acha que é um hormônio natural. Ele abre a porta. Isso significa que o traço de BPA ou certos pesticidas, aquelas quantidades que os governos dizem ser seguras porque são pequenas, podem ser, na verdade, as mais perigosas para o desenvolvimento fetal e o sistema endócrino. E como definimos o que é seguro? Os testes de toxicidade padrão isolam uma substância. Eles dão adoçante para um rato e veem o que acontece. Eles dão corante para outro e se nenhum morrer imediatamente, o produto é aprovado. Mas se você não é um rato de laboratório vivendo em um ambiente estéril, consumindo uma substância única por vez, você é um caldeirão químico. Isto é o efeito coquetel. Na matemática da toxicologia, 1 mais 1 raramente é igual a 2. Um conservante pode ser inofensivo sozinho, um pesticida também, mas quando misturamos no seu sangue, eles podem potencializar o efeito do outro em 10, 100 vezes. Nenhuma agência reguladora no mundo testa o efeito combinado das milhares de substâncias que você consome, porque é impossível testar todas as combinações. É muitas possibilidades. Basicamente, estamos participando do maior experimento químico não controlado da história humana. E os resultados não estão sendo publicados em revistas científicas, estão aparecendo nas alas de oncologia e clínicas de fertilidade. Por que isso é permitido? Nos Estados Unidos, existe uma brecha legal chamada GRAS, geralmente reconhecido como seguro. Graças a ela, empresas podem introduzir novos aditivos no mercado baseado em pesquisas feitas por elas mesmas, sem precisar de aprovação prévia rigorosa da FDA. É o réu sendo o juiz do próprio julgamento. E quando olhamos para quem toma as decisões, vemos o fenômeno da porta giratória. Executivos de grandes empresas de agroquímicos tornam-se diretores de agências ambientais. Diretores de agências alimentícias saem do governo e ganham cargos milionários na indústria que deveriam fiscalizar. O conflito de interesse não é um acidente, é um modelo de negócio. Diante de tudo isso, a reação natural é o pânico ou apatia. Pô, tudo dá câncer, então nada importa. Mas isso não é verdade. O seu corpo não é uma vítima passiva, ele é uma máquina de desintoxicação resiliente, se você der a ele as ferramentas certas. Lembra da fase 2 do fígado? Aquela que precisa empacotar o lixo?
Então, você pode turbiná-la. Existe um composto chamado sulforafano, presente em brócolis e vegetais crucíferos. Ele ativa uma via genética chamada NRF2, o interruptor mestre da defesa antioxidante. Outra ferramenta esquecida, a pele. Muitos xenobióticos modernos, como ftalatos e metais pesados, são expelidos de forma eficiente pelo suor. Sauna, exercícios intensos, muita hidratação. Não é estética, é sobrevivência. Reduzir a carga tóxica não exige viver numa bolha, exige escolhas conscientes. Trocar o pote de plástico pelo de vidro, ler o rótulo. Pense assim, se sua avó não vai reconhecer o ingrediente, seu corpo não vai reconhecer também. Nós vivemos em um mundo quimicamente modificado, não podemos voltar para o passado mais. E a tecnologia nos trouxe confortos inegáveis, mas o preço que pagamos foi a terceirização da nossa saúde. Os xenobióticos são a prova de que nos desconectamos da natureza. Tentamos enganar a biologia com moléculas falsas, cores falsas, sabores falsos. A indústria não vai mudar por bondade. A regulação não vai mudar sem pressão. A mudança começa quando você recusa o produto que brilha mais, que dura demais, por um preço muito barato. A mudança começa quando você entende que seu corpo é o único lugar onde você tem que viver, onde você é obrigado a viver. Então cuide dele.